a gente agradece muito porque temos a casa, a nossa querida casa do Evangelho, como a gente fala, né? Nossa querida casa do Evangelho, que nos recebe, que nos acolhe, e cada um de nós tem o seu significado interno. A gente chega aqui de um jeito e nós sabemos que a proteção espiritual é tamanha que a gente sai daqui sempre muito melhor do que quando a gente aqui chegou. Então convidamos a todos os que aqui chegamos ou fomos trazidos, tanto encarnados quanto desencarnados, para que nos acompanhem numa humilde prece. E uma prece é uma mentalização positiva. É escolher no mais íntimo do nosso coração a nossa melhor vontade de progredir, de ser feliz, de ser saudável. O nosso maior desejo de conquistar a nossa maturidade, a nossa paz. E para isso contamos com o concurso espiritual da corrente benfeitora da Casa do Evangelho. Esses benfeitores que organizam minuciosamente as nossas atividades. A eles a gente pede permissão para dar por iniciada a tarefa que a gente chama de difusão doutrinária na tarde de hoje. Possamos todos estar com a nossa mente, com o nosso coração abertos ao aprendizado libertador, porque sabemos da inspiração superior para que possamos pronunciar a palavra certa, na hora certa, conforme as pessoas encarnadas e desencarnadas que estão precisando de mim. Em nome de Deus, em nome de Jesus, os queridos benfeitores da Casa do Evangelho, damos por iniciada a nossa oportunidade. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja e assim é. Queridos amigos, na tarde de hoje, no fim da tarde de hoje, o nosso coordenador, que é responsável pelo elenco de todas as atividades públicas aqui na Casa do Evangelho, nos pediu para trazer um assunto do livro A Gênese. O livro A Gênese é apresentado por Allan Kardec e faz parte do chamado Pentateuco Kardeciano. Então, são 5 livros da purificação espírita. Então, o Heber nos pediu para falarmos sobre a nova geração. Nós, quando fomos na aula de história, aprendemos todas as civilizações que se apresentaram no planeta. Muitas dessas civilizações, algumas permanecem, evoluíram, continuam, outras saíram do planeta. Quando a gente era criança, muitos de vocês que são muito mais jovens do que eu, talvez não lembrem, mas se falava muito sobre, se perguntavam, eram os deuses astronautas? Se não eram nascidos, não tinha isso aí. As pessoas se perguntavam quem eram aqueles espíritos que, sem recursos técnicos, promoveram a civilização egípcia, por exemplo. Outros se perguntavam como é que surgiu nas Américas a civilização asteca, os maias, os incas, que não tinham tecnologia, que não tinham equipamentos, e construíram uma civilização de tanto aprimoramento, de tanta organização entre eles,
gigantescas, como é que conseguiram, sem maquinário suficiente, cortar aquelas pedras de uma forma minuciosa que se encaixavam, porque eles não conheciam o cimento. Como é que se encaixavam aquelas pedras e construíam aquelas civilizações em ambientes que não eram nada hospitaleiros, no alto da montanha, mais de 4.000 metros de altura. Eles conseguiam plantar, achar água naquela montanha, que não era só de gelo, mas enfim, as civilizações aqui da América e de outros lugares, como é que foi construída a montanha, a muralha da China, e ali no atual Egito, como é que foram feitas, né, aquelas civilizações que de uma hora para outra surgem com tanto conhecimento, todo o conhecimento grego, todo o conhecimento macedônio, tudo isso muito tempo antes de Cristo. Espíritos que chegavam, que se consideravam, atualmente ainda se estuda muito, os grandes filósofos, que nos apresentavam as minúcias sobre a vida, sobre os valores morais, sobre habilidades sociais para relacionar-se com as outras pessoas de uma forma pacífica. E às vezes as pessoas dizem: vai acontecer uma coisa na Terra, né? Grandes catástrofes. Não é isso que os benfeitores espirituosos dizem. Mas como? As civilizações às vezes desaparecem para aparecer novas civilizações. E a gente estuda no Espiritismo que nós todos estamos numa lei chamada Lei do Progresso. Quer a gente compreenda essa lei ou não, a toda hora a gente está aprendendo coisas novas, e o nosso destino, a nossa real fatalidade é a de progredir, evoluir, crescer, amadurecer, nos desenvolver. E o que está atravancando, digamos, esse caminho da humanidade? É o materialismo, é a ignorância das pessoas de não se darem conta de que são espíritos imortais. Eles acreditam que pode fazer tudo de qualquer jeito, porque como a vida é uma só, eles acreditam que é só aqui na Terra. E esse materialismo, essa falta de informação, ou melhor, essa ignorância, é o que promove a desunião, a guerra, o conflito. Nós estamos na era da informação, no momento onde o ser humano aqui da Terra está mais evoluído do que todas as outras épocas. Por quê? Por grandes avanços na ciência, na tecnologia, nas artes, nas informações. E está se deixando de lado a humanização. Há mais de 2000 anos Jesus nos diz que o caminho para a paz, para o amor, para a felicidade é a caridade, é a benevolência, é a fraternidade. Jesus não nos traz nenhuma religião, ele nos fala que o que nos diferencia uns dos outros é o quanto de bondade a gente conquistou em nossos próprios corações. Então, em o livro A Gênese, no último capítulo do livro A Gênese de Allan Kardec, o item 29, o item 27, cujo título é A Nova Era. Quando inicia-se um novo ano, todo mundo renova as esperanças que esse ano vai ser, com certeza, melhor do que o ano que passou. E essa nova geração, as pessoas estão dizendo:
Ai, as crianças de antigamente nasciam com o olhinho fechado. Hoje, as crianças já nascem com o olhinho aberto. Parece que já entendem. Eles olham, inclusive, a acuidade. Obrigado, meu irmão. A acuidade visual. Isso também está amadurecido, porque está ocorrendo. As crianças já nascem com um sistema neurológico, um sistema nervoso central, com outra maturidade, tanto que os olhinhos já não ficam mais enviesadinhos como antigamente. E a gente já sabe que eles têm uma acuidade visual, eles conseguem enxergar melhor, uma acuidade auditiva, eles distinguem sons e já, logo que nascem, já se viram para onde vem o som. Que classe de espíritos estão chegando à Terra? Irmãos nossos que chegam à Terra para nos puxar para frente. Espíritos que vêm povoar a Terra. Eles vêm de outro planeta? Não necessariamente. Já viveram aqui. São os nossos ancestrais. É tão bonito da gente ouvir falar isso. Quem é esse meu neto? Será que é minha avó? Será que esse meu neto é a minha bisavó? Quem é essa criança que está chegando agora? O que nos interessa é que a bondade e a misericórdia de Deus nos permite, né, dona Neuza? Sim, nos permite conviver com pessoas que nós muito amamos e que muito nos amaram e continuam a nos amar. Quando no livro A Gênese, né, nos diz Kardec sobre essa nova geração, né, diz que a Terra, como dizem os Espíritos, não vai se transformar por nenhum cataclismo, tá? Não vai acabar o mundo, né? Certo? A atual geração vai desaparecer gradualmente, porque a geração atual ainda está muito virada para o materialismo, para o consumismo, principalmente para o egoísmo. E essas pessoas que ainda não aprenderam a religião de Jesus, que é a religião da fraternidade, eles desencarnam, não necessariamente eles vão para um outro planeta, eles vão se preparar no plano espiritual para uma próxima encarnação. Quem sabe voltem com outra cabeça, com outras respostas, com outros ideais, né? Então nos diz Kardec que a atual geração desaparecerá gradualmente e a nova geração lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo isso vai se processar exteriormente como acontece. E aí, em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado, porque ele está propenso ao bem. Ele já aprendeu que fazer o bem é bom. Ele já se sente valioso por tomar iniciativa e ser caridoso, benevolente, fraterno, generoso. Amém? Então, a época atual, todos nós já ouvimos falar, que é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, por isso que é transição. Até na nossa própria família. Existem pessoas muito generosas, muito humanas, contributivas, ao lado de pessoas violentas, agressivas, que querem tudo só para si, egoístas. Então, essa transição permite que espíritos mais evoluídos do que nós convivam conosco para nos ensinar. Para eles,
para eles, eles aceitam a prova com toda a amorosidade, porque eles gostam de ensinar, não pelas palavras, mas sim pelos exemplos. E para eles também é uma experiência única, para ter paciência de conviver com a Ana, né? Mais ou menos isso. Então, esses espíritos, né, têm ideias e pontos de vista opostos às gerações anteriores. Eles pensam de forma diferente. Por quê? Porque já são mais espiritualizados. Porque estão em outro patamar da evolução consciencial, emocional e espiritual, né? Cabendo-lhes a era do progresso moral. Essa é a nova geração, a era do progresso moral. Essa nova geração se distingue pela inteligência e a razão, geralmente precoces. Sabe aqueles filhos que chamam a atenção das mães e dos pais com assuntos tão interessantes, né? Que às vezes nem aquela mãe que o pai está entendendo, e não sabe, não está conseguindo entender o que ele está dizendo, né? Essa inteligência e a razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem. Quanta gurizada tem, que é muito generosa, filhos de pais tão egoístas e violentos. Olha que uma coisa está mudando, tá? Eles têm o sentimento inato do bem e têm crenças espiritualistas, o que constitui sinal indiscutível, indubitável, de certo grau de aperfeiçoamento anterior, né? Ainda nos diz o que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados. O que distingue um espírito atrasado? Em primeiro lugar, a revolta contra Deus. Tem na nossa família pessoas que são revoltadas contra Deus. Às vezes, filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Não sei se acontece com vocês. Então, o que faz com que nós percebamos que eles estão muito atrasados? Em primeiro lugar, a revolta contra Deus, por se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. Outra característica, propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Todos esses são vícios. Os espíritos se acostumaram a esse tipo de comportamento em diversas encarnações e que não quiseram mudar o comportamento para o progresso, né? Então, nos diz ainda, eu estou lendo aqui na Gênesis, tá, gente? Nos diz ainda Kardec, no capítulo 18, o item 30, diz assim: sejam os que componham a nova geração de espíritos melhores, ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. Nós que estamos encarnados formamos duas categorias. De um lado, os retardatários que partem. E do outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça, ou do mundo inteiro, do planeta todo, em relação com aquela das duas categorias que preponderaram. Quer dizer que, se uma cultura, uma civilização ainda está no materialismo, em querer
na prepotência, nas guerras, essa cultura, já sabemos, que ainda está muito aquém da evolução do trabalho que Jesus diz. Temos na Terra, sim, outros países, outras culturas, onde as pessoas começam a despertar para a fraternidade. E a transição é isso. No mesmo ambiente, pessoas que já aprenderam o que é o altruísmo e a generosidade, misturadas com pessoas que precisam aprender a benevolência e a caridade. Então, ainda se pergunta assim, por que às vezes desencarnos coletivos? Nós, nesta nossa geração agora, vivenciamos diversos momentos já de desencarnos coletivos. A quantidade de pessoas que desencarnaram no Covid, nas enchentes, nas guerras, e nessa guerra chamada trânsito. Vocês viram quantas pessoas desencarnaram no trânsito, nas estradas, ou dentro das grandes cidades? Agora, entre Natália, não nem queria aumentar o prazo, né? Então, essas pessoas precisam, estão tendo uma nova oportunidade de matricular-se nas escolas do espaço para aprenderem que não quiseram aprender aqui na Terra, porque proliferam na Terra quantas religiões? Muitas religiões, e elas falam dos ensinamentos do Cristo em todos os países, em todos os povoados, não é mesmo? Quantas religiões que são boas porque nos levam a Deus e seguem o caminho, a verdade e a vida que é Jesus de Nazaré. Eu estou cuidando ali o horário, né? Falta 5 Então, olha só. Aí a gente se pergunta sobre essas partidas, e no item 32 diz assim: as grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas desse grupo grande de espíritos. Tá? Tem igualmente o propósito de transformar mais rapidamente o espírito desse grupo, dessa massa, livrando-o das más influências e de dar maior ascendente a ideias novas. Eles vão aprender e vão voltar, quem sabe, com ideias novas. Tá bem? Então, nos diz Kardec que o incrédulo, aquele que não acredita em Deus, ou o fanático, o incrédulo é um ponto, o fanático é outro ponto. Tá bem? Diz Kardec, o incrédulo, o fanático, o absolutista. Quem é o absolutista? Aquele que não sabe ser democrático, que não sabe interagir com as ideias dos outros. Ele quer que só a ideia dele prevaleça. Tá? Poderão, consequentemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, encarnarão na Terra. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que se houverem nascido. Longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. Desencarnam juntos, para irem para o plano espiritual juntos e aprenderem o que eles não quiseram aprender. Então eles voltam com outras ideias, com outra energia, com outra vontade, com outro desejo de bem viver. Então nos diz Kardec que a regeneração da humanidade, a regeneração de toda a humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral. Portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa é a regeneração.
em todos quantos estão predispostos, todos estiverem predispostos a essa renovação moral, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. Nem sempre os que voltam aos convívios são outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Não é muito bonito isso? Quando isolado e individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas. Desencarnam um bom grupo para reencarnar esse grupo, mas com outra ideologia, com outra moral mais elevada. Está bem? Muito outro é o efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas. Porque então, conforme as proporções que assumam essas novas ideias, numa geração, podem modificar profundamente as ideias do povo ou de uma raça. Queridos irmãos, percebamos a misericórdia, a bondade do Pai, organizando minuciosamente todos os eventos. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito, ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiu uma era de promessa. Aquilo que falávamos no início da nossa conversa de hoje. Grandes impérios, né? Eram os deuses astronautas. Quem construiu a civilização inca, maia, egípcia, mesopotâmica, lá na grande muralha da China. É bondade de Deus, é misericórdia do Pai, multiplicando eventos, multiplicando experiências para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Queridos irmãos, estamos já no nosso horário. Eu quero agradecer muito a vocês a paciência de me ouvirem. Peço desculpas pelas minhas inadequações, porque eu ainda não sou anjo. Todos nós seremos anjos. E quando a gente consiga ter esse nível de amorosidade, de maturidade consciencial, espiritual e emocional, eu prometo para vocês que vou fazer uma palestra pública doutrinária e assim, a gente agradece muito, muito a Deus, a Jesus, o carinho, a proteção espiritual desses anônimos benfeitores, cuja imensa alegria eles têm de cuidar de nós. Muitos deles nos acompanham por diversas encarnações. Aos nossos amparadores, os nossos anjos da guarda, que Deus os ilumine, nos fortaleça, nos abençoe cada vez mais. É o nosso patrono, nosso querido Bezerra, a nossa gratidão, o nosso respeito, a nossa dimensão. E a ele solicitamos permissão para dar por finalizada a humilde tarefa de difusão doutrinária no fim da tarde de hoje. Estejamos todos em paz, gratos a Jesus.